Olá, paz e bem. Bem-vindo você, nosso irmão e nossa irmã, que se junta a nós mais uma vez para nós lermos juntos o Evangelho de Jesus, para refletirmos juntos o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Hoje é véspera do 17º domingo do tempo comum. Aquele Frei André, que a mocinha comentarista falou que era o 17º domingo do tempo comum. É o 17º domingo do tempo comum. E hoje o Evangelho que a liturgia nos propõe, sendo anuar, nós continuamos lendo São Mateus. Nós vamos terminar de ler esse instigante capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Foram 3 domingos seguidos em que nós lemos o capítulo 13. O primeiro domingo, há 2 domingos atrás, nós líamos o começo do capítulo 13 com aquela parábola chamada do semeador e da semente que caiu em várias terras, né? Em terreno na beira dos caminhos, em terrenos pedregosos, em terrenos espinhosos, até cair em terra boa e produzir seus frutos. Depois, semana passada, nós líamos aquela parábola do joio e do trigo. Eu saltei a parábola do grão de mostarda e ninguém de vocês me avisou que eu estava saltando, mas tudo bem. E lemos a parábola do fermento também. E hoje, terminando o capítulo 13, nós vamos pegar o capítulo 13 do versículo 44 em diante, até o 52, que é o finalzinho quase do capítulo, e ali Jesus vai concluindo esse discurso das parábolas. Quem está acompanhando já há 3 domingos, há 3 sábados, se lembra que eu dizia que esse capítulo 13 é um capítulo sobre o reino. É um capítulo em que Jesus narra, por meio das parábolas, o sentido que tem o reino de Deus. Em Mateus se chama reino dos céus. Mateus, como bom observante da antiga tradição de Israel, ele troca o reino de Deus, tira o nome de Deus, coloca reino dos céus, e fica bom também, para dizer que sendo um reino dos céus, é um reino que não pode ser controlado por ninguém, é um reino que pertence a Deus, porque tudo que é de Deus, Mateus chama de dos céus. Lembra, Pai nosso, que estais nos céus, o vosso Pai que está nos céus, e por aí vai. Então, é um capítulo sobre o reino, sobre esse mistério do reino, e Jesus diz que o reino é um mistério. E o mistério só pode ser narrado. O mistério ele não é explicado. Não porque ele não possa ser alcançado nem tocado, mas porque o mistério não pode ser esgotado. O mistério ele não pode ser encaixotado numa explicação ou num conceito. Apenas coisas desimportantes na vida podem ser encaixotadas num conceito. As realidades, as mais importantes, as mais profundas, elas não cabem na frieza e na estreiteza de um conceito, mas elas só cabem na vivacidade da narrativa, elas só cabem naquilo que o sentido vai fazendo e vai desdobrando em nós ao longo de uma vida inteira. Por isso que o sentido é sempre narrado, e é por isso que o reino é narrado nas parábolas. E aí nós vimos que as parábolas elas são estranhas, elas são extravagantes, elas são... tem qualquer coisa nelas que intriga o leitor, porque ela é esquisita, é pena que a gente se acostuma com elas, porque se nós não nos acostumássemos, nós íamos nos assustar cada vez que nós ouvimos. Foi assim com a parábola do semeador, que joga a semente a esmo. Foi assim com a parábola do joio e do trigo, em que o dono da terra não deixa arrancar as ervas daninhas. Estranho, né? E hoje, também com as parábolas que nós vamos ouvir, são 3, elas também têm a sua estranheza. Então, Mateus 13, 44 a 52, e o texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, essa é a longa tradução, a longa introdução litúrgica desse domingo, porque na verdade Mateus já nos disse lá no começo do capítulo 13 que naquele mesmo dia Jesus ensinou muitas coisas em parábolas e dizia. Como o texto está cortado, então se coloca essa introdução que é artificial, não pertence ao texto. O texto começa aqui, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Um tesouro escondido no campo, que alguém encontra, devolve ao cereiro da terra, vai e vende tudo o que tem e, cheio de alegria, compra esse campo. É curioso, porque tudo bem, o tesouro está escondido e foi encontrado.
mas ele vai ser revelado na hora certa, ele não pode ser levado de uma vez. Tem que adquirir o campo, tem que ter segurança de que aquele tesouro realmente é meu. Só que para ter essa segurança, esse que encontra o tesouro tem que se desfazer de todas as suas seguranças. Ele vende tudo o que tem para adquirir o campo onde está o tesouro. Quem garante que o tesouro vai estar lá ainda? Quem garante que o tesouro que ele encontrou vale todos os bens que ele acabou de vender? Ninguém sabe, ninguém garante. E é por isso que o reino é assim. É nessa intriga que nos gera ao vermos alguém que é capaz de jogar tudo para cima daquilo que é certo, para trocar por aquilo que é incerto, mas o reino se faz exatamente desse risco. Porque, na verdade, embora para nós que somos assim nesse tempo de tanta insegurança, a gente às vezes se deixa iludir com tantas pequenas seguranças, né? E a gente se agarra a elas como um náufrago que se agarra numa tábua de salvação, e às vezes há quem pague muito caro em troca de meia dúzia de seguranças aparentemente absolutas. Para nós que somos tão obcecados pela busca de segurança, de estabilidade, essa realidade do reino que é arriscada, talvez possa nos ensinar que as grandes coisas da vida, elas implicam risco sempre. Quem já amou alguma vez na vida sabe disso. A gente, quando ama, não tem garantia de que aquela relação de amor é realmente um caminho de realização. A gente, quando confia numa pessoa, pode ser um amigo, a gente não sabe se a confiança que a gente coloca nele tem dele a confiança recíproca. A gente não sabe se ele valoriza aquela confiança assim como eu valorizo. Aliás, com qualquer relação é assim. A gente sabe o lugar que o outro tem no meu coração, mas o lugar que eu tenho no coração do outro, isso ninguém de nós sabe. É sempre risco. O amor é arriscado, a confiança é arriscada, a permanência no amor é arriscada. A gente, quando toma as grandes decisões da vida, elas sempre terão um risco implícito em todas elas. Porque todas as grandes decisões da vida, toda escolha que a gente faz, no fundo, ao escolher esse caminho, eu deixo de escolher outros tantos que são possíveis. E por isso será sempre difícil garantir de que esse caminho que eu escolho hoje será o caminho que vai me levar à minha realização. Será o caminho que vai realmente me fazer feliz. Será realmente o caminho que lá na frente depois vai se mostrar o mais acertado. Ou seja, as escolhas ao fazer essa opção e não aquela ou aquela ou aquela outra, isso será sempre o risco da vida, será sempre o risco das grandes coisas. E o reino também tem o seu risco. Afinal de contas, se nós voltarmos às parábolas, quem garante que o semeador, ao jogar a semente, ele mesmo não garante e ninguém garante que a semente vai germinar, mas ainda assim ele lança. Se ele ficasse preocupado com o valor que tem a semente de tão preciosa e ele guardasse para si, ele teria matado a semente, porque a semente ela só serve se ela for jogada. Agora, ao jogar, eu corro o risco de perdê-la para sempre. E aí ela nem brota e eu nem tenho mais a semente. Eu não posso nem comê-la e não posso nem comer os seus frutos. Mas é o risco da vida. E todas as grandes realidades da vida carregarão consigo esse risco da escolha, esse risco da confiança. E parece que, segundo o Evangelho, é melhor a gente, ainda que se decepcione de vez em quando, é melhor a gente manter a confiança do que não ter a coragem de confiar em nada nem em ninguém. É melhor a gente vender tudo o que tem e comprar o campo, ainda que o campo e que o tesouro depois não revele todo o valor que nós achávamos que ele tinha, mas ainda assim é melhor do que, por medo, deixar passar a oportunidade de adquirir o campo e de usufruir do seu tesouro. O medo é o contrário do risco aqui, então. A gente pode, diante do risco, se paralisar pelo medo e perder as grandes oportunidades do reino. Ou a gente pode deixar fora o medo e, por amor, se lançar um pouco mais. Geralmente, quem faz isso chora um pouco mais e corre mais o risco de se decepcionar e corre mais o risco de viver as dores que fazem parte da vida, mas, segundo Mateus, esse é o caminho do reino. Se desfazer das seguranças, vender tudo que tem para adquirir o campo e o tesouro de grande valor. Porque o tesouro de grande valor e a esperança que ele me desperta vale mais do que as seguranças que eu já colecionei. O reino dos céus é a segunda parábola de hoje, o reino dos céus é ainda como um comprador que procura pérolas preciosas,
Se parece com a outra, né? Só que na outra parábola o reino era o campo, era o tesouro escondido no campo. Aqui o reino não é a pérola. Aqui o reino é como alguém que procura a pérola preciosa. E quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ou seja, não é só a pérola preciosa, não é só a preciosidade do reino que eu encontro, mas a busca, a procura da pérola preciosa já é ela também dinâmica do reino. O reino não é só aquilo que eu adquiro depois das buscas, mas o reino é também a busca que me conduz aos tesouros preciosos. O reino não é aquilo que eu encontro no fim do caminho, mas o reino já se faz inclusive no caminho que eu faço e nas buscas e nas procuras que ele me desperta. E aí, se o reino me desperta a busca por aquilo que é precioso na vida, por aquilo que realmente dá sentido à vida, por aquilo que está para além das meras e pequenas e ilusórias seguranças, ao encontrar, o que eu posso fazer é me desfazer de tudo aquilo que eu tinha juntado antes, para adquirir aquilo que eu sempre busquei. De novo é risco, de novo é aposta, de novo é amor que vence o medo e que, por ser maior do que o medo, me torna capaz de renunciar a tudo para poder escolher. É uma escolha que implica renúncia, mas não uma renúncia pela renúncia, mas uma renúncia por causa daquilo que, aos meus olhos e diante da minha busca, me é muito maior e muito mais precioso. No fundo, a dinâmica do reino implica esse discernimento dos valores da vida, implica esse discernimento por aquilo que realmente é precioso, precioso o suficiente para valer uma vida inteira. E aí a gente tem que se perguntar o que a gente anda buscando, afinal, e em que a gente anda depositando esses sentidos tão preciosos da vida, e em quais realidades ou por quais realidades a gente anda trocando e penhorando a liberdade da gente. Poucas coisas, poucas realidades valem a busca de uma vida inteira. O reino é uma dessas. São aquelas realidades tão preciosas, assim como o amor, assim como a esperança, assim como a fé, que são as únicas realidades que no fundo valem realmente o preço de uma busca de uma vida inteira. O reino dos céus é a terceira parábola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Ou seja, e quem já pescou com rede sabe que é assim, né? Realmente a rede vem trazendo tudo, vem trazendo peixe grande e pequeno, vem trazendo galho, vem trazendo lixo, traz de tudo. Pois é, então o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Lembra a parábola do trigo e do joio, né? E aí também o encerramento escatológico é parecido, quer ver? Assim acontecerá no fim dos tempos, aquela expressão que nós já vimos na explicação que Jesus deu da parábola do trigo e do joio. Os anjos virão para separar os homens maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes, é aquela expressão que Mateus também já usou semana passada. Veja, o reino é uma rede muito curiosa, que apanha de tudo. E aí, assim como na parábola da semente, que a semente cai por todo canto, assim como na parábola do trigo e do joio, que o trigo e o joio crescem juntos em nós e no mundo, assim também o reino é como uma rede que apanha de tudo. A gente não deve, enquanto está pescando, não dá para separar o conteúdo da rede. Quem é pescador sabe disso. Assim como também na vida a gente às vezes quer separar cedo demais o conteúdo de nossas redes, enquanto que na verdade é preciso deixar que a rede traga de tudo, para aí aos poucos e na hora certa poder separar aquilo que é bom e ajuntar em cestos e aquilo que não é bom e devolver ao mar, ou, como Mateus gosta de dizer, ou para destruir na fornalha de fogo. Assim como na parábola do trigo e do joio, não dá para fazer isso antes da hora. Mas quando chega a hora em que a rede já está na praia, a gente tem que ter coragem de separar em nós aquilo que tem que ser guardado e aquilo que tem que ser deixado pelo caminho. Esse é o sentido da escatologia. A escatologia, como dizíamos semana passada, não é tanto um discurso sobre aquilo que vai acontecer no último dia, mas é um discurso sobre aquilo que acontece em nós o tempo todo, naquilo que em nós é tão profundo que tem caráter de ultimidade,
daquilo que é derradeiro, daquilo que, em última instância, dá sentido à nossa vida. E aí a parábola diz, nisso que é último, é uma rede que às vezes recolhe de tudo e que exigirá de tempos em tempos esse esforço de separar aquilo que é bom daquilo que não é. Compreendeis tudo isso? Diz Jesus. Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. E aí Mateus dá uma dica que a gente até agora podia ter deixado passar. E aqui ele dá a dica. Veja, o reino dos céus é como alguém que encontra um tesouro no campo, vende tudo que tem e adquire aquele campo. É como alguém que busca pérolas preciosas que, uma vez encontrando, tem que adquiri-la, por isso vende tudo que tem. E aqui agora ele fala como um mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus. É um bom retrato dele mesmo, do evangelista. Aparentemente, o autor do Evangelho de Mateus é alguém que é um bom conhecedor das Escrituras, é um rabino, é um mestre, e que se torna discípulo do reino, se torna discípulo do ressuscitado e passa a encontrar não mais na sinagoga dos judeus, mas na sinagoga dos cristãos, desses que se converteram ao messianismo de Jesus, que creem nele, que creem no ressuscitado, encontra ali agora o seu lugar. Então será que quando ele diz que alguém que encontra um grande tesouro no campo, será que ele não está falando também disso? De alguém que tenha ainda vivido bem e se dedicado com todo o coração à fé dos antigos, mas que agora pode encontrar um grande tesouro que é a fé em Jesus? Será que alguém que busca pérolas preciosas, será que não é também a imagem de alguém que vaga à procura de um sentido para a sua vida? E nesse nosso tempo nós estamos meio assim, né? Vagando daqui para ali, de lá para cá, buscando sentido, e às vezes encontramos sentido em um discurso bonito, em uma música linda, em uma segurança que nos é oferecida, em uma convicção política, em uma convicção social, e em tantas coisas que dão sentido à vida e que são bons óculos por onde nós vemos a vida. Mas será que o reino, o mistério do reino, esse mistério que nos habita, não pode ser a grande pérola, a mais preciosa de todas, na qual nós encontramos aquele sentido e aquela beleza que nos faz rever tudo aquilo que nós construímos para interpretar a nossa vida à luz agora dessa verdade? Se for assim, nós estamos igual a Mateus. Nós também somos aqueles que encontramos nesse mistério do reino o nosso caminho de discipulado. E por isso nós também podemos ser como Mateus, ou como um pai de família, é a imagem que ele usa, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas, ou melhor, que encontra nas velhas coisas do seu baú sentido novo para a vida, ou que descobre, esquecidas entre tantas coisas velhas, algumas coisas novas que dão sentido novo para a vida. O reino dos céus, ele não faz, segundo Mateus, ele não se faz apenas de conservar coisas velhas, mas no sentido de descobrir entre as coisas velhas finalidades novas, sentidos novos, brilhos novos. Esse é o sentido da tradição, no fundo. A tradição não é colecionar coisas velhas, a tradição é encontrar entre o baú dos nossos tesouros coisas novas que dão sentido novo porque respondem a perguntas novas, oferecendo respostas novas. O reino terá sempre esse caráter da novidade que desconcerta, terá sempre esse caráter da novidade que nos intriga, e por isso é preciso ter abertura e ter capacidade de encontrar essas novidades e acolhê-las com alegria. Alguém que estivesse muito satisfeito com os tesouros que já tem, não partiria em busca de tesouros no campo. Alguém que estivesse já muito fascinado com as belezas que já colecionou, não partiria em busca de pérolas preciosas, e por isso teria perdido a possibilidade de encontrar o reino. Alguém que está muito satisfeito com o que já tem na praia, jamais entraria no mar para lançar a rede, para permitir que ela se encha de tantas coisas, inclusive daquilo que no final pode se revelar inútil. Mas, pois é, o reino se faz exatamente quando a gente se permite esses caminhos de novidade. E quando a gente, ainda que às vezes iludido por tantas seguranças ou paralisado por tanto medo, a gente ainda se dá ao risco de partir em busca do novo e de se encantar e de se surpreender pela novidade do reino que nos aguarda, ora num tesouro escondido no campo da vida,
ora como uma pérola que recende de beleza e que nos encanta os olhos, ora como uma rede que se enche e que nos obriga a sentar à beira das praias de nossa vida para separar as realidades que nos constituem. E cada vez que nós fazemos isso, nós também somos como Mateus, ou como o pai de família que retira de seu tesouro coisas novas e velhas. E esse é quase o finalzinho do capítulo 13 de Mateus. Daqui para frente, Mateus já vai fazer a introdução daquilo que vai se constituir como o nosso próximo caminho, o nosso próximo passo, a partir do capítulo 14, mas isso aí já é assunto para a semana que vem. Que o mistério do reino dos céus, do reino de Deus, permaneça a nos encantar e nos convença, a mesmo nesses tempos de tanto medo e de tanta angústia, em que a gente pode se paralisar de medo por não saber o que fazer, porque a gente pode se agarrar como náufragos a uma tábua de salvação, que o reino possa nos desafiar, a mesmo nesse tempo tão difícil, a prosseguirmos o nosso caminho de buscas. E quem sabe, entre tantas buscas, as mais sinceras e as mais profundas, a gente não acabe se surpreendendo com a preciosidade ou com a beleza do reino, que nos obrigará sempre e nos convidará sempre a deixar para trás tantas coisas para poder abraçar a sua novidade e reconfigurar a vida e a luz dos olhos e a certeza das buscas a essa novidade que nos encanta. Que assim seja. Paz e bem.